Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus continue conosco. Bom é estarmos aqui na presença do nosso Deus amado, querido, e na presença dos nossos irmãos também amados e queridos. Hoje é um dia tão especial para a nossa nação, para o nosso povo, para o nosso país. Mas eu não vou falar de política não, tá? A Bíblia é cheia de passagens sobre política, não teria problema nenhum. Mas o meu coração hoje se inclina para um outro tema que de forma direta ou indireta tem a ver com um momento tão importante que a gente está passando, sim, porque faz parte da nossa vida. E a palavra de Deus, ela traz a nós orientações, instruções que tem a ver com todas as facetas da nossa vida. E a vida política não é diferente. E realmente é um momento importantíssimo para o nosso país, para o nosso futuro, dos nossos filhos. E a minha oração constante da igreja é que Deus realmente nesse dia traga luz, ilumine as mentes de cada eleitor, para que assim o faça de acordo com a vontade de Deus. E eu sei que Deus vai ouvir as nossas orações e vai nos livrar do mal, e vai nos conduzir para mais perto do seu propósito que tem para cada um de nós, que o bem, que a prosperidade reine na nossa nação. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Abra comigo a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14, uma palavra, texto bem conhecido, mas que ardeu no meu coração nesta manhã para refletir com vocês. E assim como meu coração se enternurou por esta palavra mais uma vez, que assim seja no coração de cada um que está aqui, que está nos ouvindo. João capítulo 14, versículo 1, diz o seguinte: não se turbe, é Jesus falando, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Tem uma outra versão que diz o seguinte: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, então creiam também em mim. E o versículo 27 do mesmo capítulo, nessa mesma direção, diz Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Portanto, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Uma outra versão diz: deixo com vocês a paz, a minha paz eu dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Amém? Senhor Jesus, é a tua palavra, que ela se renove a nós, que ela de fato fale no fundo do nosso coração aquilo que as palavras, os símbolos, as linguagens não conseguem traduzir. Que o teu Espírito assim faça com cada um de nós. Amém. Eu queria falar sobre o coração pacificado. Sobre o coração pacificado. Eu quero começar com duas perguntas. Primeira, o que tira a sua paz no dia a dia? Aí você fala assim: isso me tira do eixo. O que tem tirado a sua paz nos dias atuais? Tenho certeza que muitas são as razões, muitas variadas razões, que muitas vezes tira a nossa paz, não é verdade? E a outra pergunta: qual a diferença, irmãos? Qual a diferença entre a vida daquele que tem Jesus
Qual a diferença prática na vida daquela pessoa que tem Jesus e na vida daquela pessoa que não tem Jesus? Com exceção dos costumes, do fato de você vir à igreja, de você orar, de você cantar, né, de você, graças a Deus, estar livre de todo vício, não participa de nenhuma dessas coisas que são pecaminosas. Mas eu quero refletir com você no dia a dia, na vida, qual é a diferença na prática entre você e o seu colega de trabalho, você e a sua colega de faculdade, no dia a dia, considerando que, conforme a própria palavra de Deus disse, tudo acontece a todos. Se tudo acontece a todos, inclusive a nós, você sabia disso, que tudo acontece a todos? Inclusive a gente, porque às vezes alguns cristãos, né, eu vim de uma época que por um período, parece que fomos ensinados uma parte do evangelho, e a gente ficava com a impressão de que algumas coisas naturais deste mundo caído, ruins, negativas, não acontecem com aquele que tem Jesus, com aquele que é cristão. Mas a própria palavra de Deus diz que tudo acontece a todos. Portanto, se tudo acontece a todos, inclusive a nós também, o que nos diferencia dos demais? É sobre isso que eu queria refletir com vocês, e já trazendo de início a resposta para essa pergunta. Sabe o que nos diferencia, queridos, na prática, no dia a dia? Sabe qual é a grande diferença? Não é como eu e você, não é a minha linguagem, não é a minha fala, que de fato é diferente dos outros, mas a grande diferença não são essas coisas. A grande diferença é o coração pacificado. Essa é a grande diferença entre aquele que tem Jesus e aquele que não tem Jesus. Quem tem Jesus tem o coração pacificado pela sua graça. Eu observo que às vezes a gente encontra com muitos evangélicos, com muitos cristãos angustiados, cheios de medo, cheios de insegurança, se perguntando todos os dias: será que Deus vai me castigar? Coração angustiado, onde não há paz. Ou será que de fato eu sou salvo mesmo? Ontem eu tive a oportunidade de ter um momento muito gostoso com a minha família, com todas as minhas filhas, com o meu único neto, novinho. E às vezes os irmãos olham assim para pastores, né? E acham que a gente não tem problema, né? E eu estava agradecendo a Deus, assim, especialmente pela paz que Ele tem feito acontecer na minha vida, na minha família. Isso é de fato a grande diferença entre nós. É o coração pacificado nele, independente das circunstâncias. Eu acho que a maioria não sabe, né? Os grandes dilemas pelos quais passam todos nós. E Jesus, nessa passagem que nós acabamos de ler, ele deixa bem claro que a paz de Deus é diferente da paz dos homens. Ele diz: deixo-vos a minha paz. A minha paz, disse Jesus, eu deixo para vocês. Mas pastor, paz não é a mesma coisa? Porque paz é paz, que negócio é esse de... Não, tem paz e tem paz. Paz é diferente de paz. Isto é, a paz de Deus é diferente da paz dos homens. Porque o próprio Jesus disse: deixo-vos a minha paz. E ele completa dizendo: não a deixo como o mundo a dá. Eu dou a vocês a minha paz, e eu dou uma paz diferente daquela que o mundo dá. Então
autor ele deixa claro a distinção que tem dois tipos de paz: a paz de Deus e a paz dos homens. E é esta paz de Deus que faz com que o nosso coração seja pacificado nele em todas as circunstâncias. O que é a paz dos homens? A paz dos homens tem a ver com conforto, que é muito bom, tem a ver com os bens, tem a ver com o dinheiro na conta, tem a ver com a sensação de segurança, tem a ver com sucesso, com liberdade. A paz dos homens tem a ver com a vida emocional, sentimental, equilibrada, tem a ver com reconhecimento, tem a ver com tranquilidade, tudo coisa boa que Deus pode dar a todos nós. Mas a paz de Deus vai além disso. Quando a pessoa tem apenas a paz dos homens e não tem a paz de Deus, isso fica muito claro pelo seguinte fato: tira essas coisas que eu acabei de dizer dessa pessoa e ele perderá a sua suposta paz. Tira os bens, tira o dinheiro, tira a saúde, tira o sucesso, tira o reconhecimento, tira a tranquilidade, a satisfação emocional, tira essas coisas e vai-se junto delas aquela paz que ela achava que tinha. Porque é a paz dos homens. E eu repito, devemos buscar, e eu busco, e eu quero todas elas, mas eu quero além delas. Porque Jesus está dizendo que a paz dos homens, a origem da paz dos homens é, portanto, tudo isso que eu acabei de dizer são bênçãos de Deus, que nós devemos buscá-las sim, mas ainda estão no nível da paz dos homens. A paz dos homens tem a sua origem, portanto, nas bênçãos e na prosperidade. Mas a paz de Deus, ela tem a origem no próprio Deus. Você pode dizer amém? A paz dos homens, ela tem a ver com as circunstâncias favoráveis que em alguns momentos nós passamos na nossa vida. A paz de Deus não tem a ver com as circunstâncias, porque ela é ultra circunstancial. Ela vai além, ela não se limita a. A paz dos homens tem a ver com a vida emocional, tem a ver com o sentimento, tem a ver com as emoções, com aquela sensação de segurança, de tranquilidade, de paz. Com aquela sensação de paz. Mas a paz de Deus é um estado de espírito que transcende, que vai além de tudo isso. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Hoje também é um culto da família, e talvez no seio familiar seja um ambiente que muitas vezes a paz se vai, e muitas vezes se vai por questões muito pequenas, talvez até por picuinhas, acaba a paz. O que tem tirado a sua paz? Às vezes são coisas muito grandes, às vezes são coisas muito pequenas. Jesus está aqui nesta manhã dizendo para mim e para você: eu dou para vocês, eu ofereço a vocês a minha paz. Eu quero que vocês tenham esta paz que todos almejam, que é bênção, que é prosperidade. Mas eu dou a vocês algo que vai além disso. Eu dou para vocês a minha paz. A minha paz. Os judeus têm um slogan que diz... aliás, antes de falar sobre esse slogan judeu, eu anotei aqui um slogan muito comum que existe no mundo atual, que diz o seguinte: se você quer ter paz, então prepare-se para a guerra.
Na verdade, é uma coisa bem... E eu entendo, tem um fundo de verdade. Nós que somos cristãos, a nossa guerra não é humana, não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades. Mas o Evangelho não diz assim. Aí fora se diz, se você quer ter paz, prepare-se para a guerra. Mas Jesus vem e diz, se você quer ter a minha paz, prepare-se para amar. Um pouquinho diferente, né? Em vez de guerra, Ele nos chama ao amor. E nós, nos nossos lares, na nossa nação, talvez mais do que nunca, precisamos relembrar disso. Relembrar disso. Levantarmos a bandeira branca, a bandeira da paz, a bandeira do amor, a bandeira de estender a mão uns aos outros, independente de ele pensar diferente de nós. Filipenses capítulo 7 nos fala também dessa paz de Deus, que é essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que, se não é aquela paz dependente das circunstâncias, então que paz é esta? Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: não andeis ansiosos, angustiados, de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Fala ao Senhor Jesus, eu quero esta sua paz, que excede todo o entendimento. Se você quer, aplauda ao Senhor Jesus, diga, eu quero, Senhor, eu quero esta paz, que excede o entendimento. Isto é, não dá nem para entender esse tipo de paz, e não dá mesmo. Não dá nem para entender como que no meio da dor, da doença, da perda, se tem um coração de paz. Humanamente não dá para entender. Mas você que tem a paz de Deus, recebe e pode receber essa paz que excede todo o entendimento, que não depende das circunstâncias para que o nosso coração seja pacificado nele. Você é diferente? Qual é a sua diferença em relação às pessoas? Você é o tipo da pessoa que, igual, apesar de vir para a igreja, apesar de ler a Bíblia, apesar de orar, você se desespera de maneira tal qual o seu vizinho? Qual é a diferença? Não está tendo diferença, não? Você se desespera, se angustia tal qual o seu vizinho que não tem Jesus? Deixo-vos a paz. Esta é a grande diferença, é o coração pacificado nele. E ele está aqui hoje, no culto da família, para trazer às nossas famílias e trazer ao nosso interior esta paz ultra circunstancial, essa paz que excede todo o entendimento. Você pode dizer amém? Fala, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu preciso Jesus, e eu recebo, em nome de Jesus. Amém, amém. O slogan do judaísmo, ele diz o seguinte, costuma falar shalom, né? Que significa essa paz integral, essa paz no corpo, na alma e no espírito. Essa é a nossa paz, essa paz integral. Qual é a paz que você busca, meu irmão, até hoje? É a paz que depende do paraíso na eternidade e do paraíso na terra? Ou é a paz que excede todo o entendimento, essa paz integral, essa paz que está presente em nós, mesmo que todos olhem para a gente em determinado momento da nossa história e nos achem verdadeiros azarões? Tem
momento da nossa vida, como eu já passei, que em relação aos meus colegas, eu era um azarão, porque lá no trabalho apesar de todo o meu esforço, apesar de toda a excelência que eles elogiavam, na hora da promoção, por 10 anos eu fui relegado, e eu passava em todas as seleções. Por 4 vezes isso aconteceu. Eles já não tinham nem mais argumentos para negar, mas quando chegava lá na instância, eu era cortado. Era um grande azarão aos olhos de alguns, mas não era tempo de Deus. Quando chegou a hora, Deus me deu aquilo, me deu algo muito mais do que aquela promoção que eu sempre busquei nele. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu falo isso com gratidão grande a Deus, de ter me dado assim um equilíbrio naquele momento. Porque quando eu cheguei à conclusão de que com aquela gestão eu nunca seria promovido, eu nunca ia alcançar aquele cargo que eu almejava, eu decidi uma coisa. Eu já coordenava uma equipe razoável de auditores, e eu decidi o seguinte: tá, então já que eu não vou, enquanto tiver essa situação, eu vou fazer o seguinte, primeiro, eu não vou dar a eles o gostinho deles ter razão. Se eu era bom, então agora eu vou ser melhor ainda. Segundo, se eles não querem me promover, então eu vou me esforçar muito mais para qualificar aqueles que trabalham para mim, de modo a capacitá-los a alcançar o que eu não alcanço. Eu tinha essas duas metas nesse momento: ser melhor do que era antes e preparar alguém para assumir aquilo que eu não era indicado. E assim aconteceu. Eu vi pessoas formadas por mim irem aonde eu não fui, porque Deus tinha algo para mim ainda maior depois. E eu nem conseguia ver. Naquele momento a gente não vê. Só depois, é verdade? Só depois. Mas voltando para cá, para a gente concluir, a paz de Cristo é maior do que tudo. Ela não foge diante das perdas. Diante da dor, das catástrofes, do caos, como diz no início. Aliás, apenas repliquei o que a palavra diz: tudo acontece a todos, inclusive a catástrofe. Essa paz não foge nem nesses momentos de opressão. Para concluir, queridos, eu quero sim, sempre vou querer a bênção do Senhor na minha vida. Você quer? A bênção, a prosperidade, mas eu quero primeiro o Senhor da bênção. Você pode repetir comigo? Se é isso que você quer também, porque se não é, não precisa repetir não, tá? Só faz de conta aí. Eu só quero te dar uma oportunidade de ratificar aquilo que está no seu coração. Se este é o seu desejo, repita comigo: eu quero a bênção de Deus na minha vida, mas eu quero primeiro a paz do Senhor da bênção. Eu quero a bênção, mas primeiro eu quero a paz do Senhor da bênção. Essa é o mais importante. Mais importante do que a bênção que você orou esses 21 dias, que terminou ontem, e com certeza virão sobre a sua vida, se ainda não veio. Se for o melhor para a sua vida, virá. Mas antes de qualquer uma delas, eu e você precisamos do Senhor que nos dá essa paz. Podemos viver sem a paz dos homens, mas nós não podemos viver sem a paz de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, queridos. A sua vida tem sido diferente nesse aspecto, com exceção do fato de você vir à igreja. A sua vida, o que diferencia a sua vida que tem Jesus daquele, seu vizinho,
seu cônjuge que não tem, na prática, o que a diferencia? Seu coração está pacificado em Jesus? Ou você se estressa, se angustia? Como ele? Como eu disse numa outra oportunidade, o mesmo caminho, uma mesma estrada, a gente escolhe o caminho. A estrada pode ser a mesma, mas o caminho cada um faz diferente. E você pode escolher fazer o caminho da paz. Estamos num momento de guerra. Você pode escolher o caminho da paz, com as suas convicções bem firmes, sem delas abrir mão. Deixe-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Oremos ao Senhor. Feche os seus olhos. Pai querido, é a tua palavra, Senhor Deus. Eu te agradeço, porque o Senhor tem nos dado esta paz. Porque o Senhor, antes de morrer, pouco tempo antes, quando os seus discípulos estavam angustiados, o Senhor nos ofereceu esta sua paz. E nós estamos aqui para dizer amém, para dizer eu quero também esta paz. Que esta paz que excede todo o entendimento, que esta paz, ó Deus, que vai além das circunstâncias, realmente possa ser uma realidade na vida de todos que estão aqui. Queremos ser diferentes, não apenas pelo fato de vir para a igreja. Queremos ser diferentes por carregar, por o nosso coração ser um coração pacificado na tua paz, no teu amor. Ó Deus, pacifica, Senhor Deus, os lares. Que nos lares haja paz, Senhor. Que nos lares haja paz, ó Deus. Que, portanto, em primeiro lugar, que haja paz em cada coração que aqui está, Senhor. Libera, Senhor Deus, sobre cada um que está aqui primeiro, ó Deus, a tua paz. Aquela paz que vai além de qualquer outra circunstância. Enquanto, Senhor Deus, tu preparas o momento ideal, o momento adequado, para que as bênçãos e as prosperidades do Senhor se derramem sobre nós. Ó Deus, acima dessas bênçãos e prosperidades, nós queremos a sua paz. Ó Deus, que essa seja a nossa grande marca, que o nosso coração seja pacificado em Ti, ó Deus, em todas as circunstâncias. Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te louvaremos por isso sempre, hoje, agora e sempre, ó Deus, te louvaremos por isso. Em nome de Jesus. Amém, amém. Louvemos ao Senhor. Nosso amigo Santo Espírito. Aleluia, adore ao Senhor. Venha aquecer os corações. Vem com cura em todo o seu poder. Te adoramos, Jesus. Vem manifestar os teus sinais. Coloca a mão sobre o seu coração e declare: O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito. Esperamos pelo seu soprar.
seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo o seu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo ama-te. Aleluia. Amém? Quantos aí recebem essa paz? A paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que você e eu possamos ter esse coração pacificado. Amém? Esse coração, querido, só Jesus pode nos dar. Amém? Como o pastor Wesley bem frisou, eu quero a bênção de Deus. E Ele tem tudo isso. Mas acima disso, eu quero o Deus da bênção. Porque o que nos faz ter a paz, querido, que excede todo o entendimento humano, é termos Jesus como o Senhor das nossas vidas. Amém? Aleluia? Então eu termino dizendo a você, Shalom. Amém? Que você receba essa paz integral. Que Deus te abençoe. Você que ainda não votou, querido, faça a escolha certa. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.